Oi, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos da Clínica Raul e Rebeca Martins Odontologia. Eu sou a doutora Jordana Martins, essa é a doutora Carol Martins, doutora Rebeca, doutor Raul. Nós escolhemos fazer esse podcast bem especial em homenagem aos nossos 50 anos de história da Clínica Raul e Rebeca Martins Odontologia. Então a gente tem muita coisa para contar, né? A gente queria dividir isso entre nossos colaboradores, os nossos pacientes, as pessoas que fizeram parte da nossa história. E a gente conversando na casa do papai, a gente conversou, por que não falar sobre o que a gente tem de história, o que a gente tem de experiência sobre a nossa vida na clínica. Então, pai, começa aí falando um pouco de como foi começar a clínica Raio e Rebeca. Exato, a gente está aqui com esse podcast. Ontem eu fui até pesquisar o que é que queria dizer podcast. Muita gente ouve falar em podcast, mas realmente às vezes não sabe qual é o significado da palavra. Então, pesquisando, fui ver que o podcast começou no iPod, né, nos anos 90, e é uma abreviatura da palavra iPod, com broadcast, que quer dizer comunicação, né, através de ondas de rádio e tudo. E no início, por que se ficou famoso, entendeu? Porque começou com a Apple. A Apple estava lançando o iPod e tinha que direcionar não apenas para música. Seria interessante lançar algumas conversas, alguns bate-papos de jornalistas e entrevistas. E se tornou famoso, entendeu? Nos anos 2000. Realmente o podcast começou em 2004, entendeu? E é interessante, porque a palavra no dicionário foi em 2005, entendeu? Na Enciclopédia Britânica, ou no Dicionário Britânico, alguma coisa assim. E depois, quando o advento de YouTube, os podcasts começaram a ter as entrevistas, entendeu? Ao vivo e com imagem. Então, são as entrevistas mesmo como fosse o programa do Jô Soares, entendeu? E hoje tem o que? O Flow Podcast, que é um famoso do Igor. E a gente resolveu fazer esse podcast porque era até uma brincadeira da gente. Como é que a gente vai fazer alguma coisa diferente na odontologia? Então, o que resolvemos fazer assim? Vamos fazer um podcast. Podcast na odontologia. Que coisa interessante, Jordana, entendeu? Mas assim, nós ficamos no começo, nós ficamos assim receosos para poder fazer, que a gente não tinha experiência de fazer isso, tá entendendo? E como é que a gente fazia? Vamos treinar, vamos fazer isso em casa, vamos ver Foi como é que mesmo. funciona, entendeu? A Rebeca é muito ansiosa. Eu não vou participar, eu acho que não dá certo, eu vou gaguejar, entendeu? Então, assim, nós tivemos uma abertura muito grande da Carol, né, que a Carol hoje é professora, está na docência. Quando eu digo magistério, ela diz que é coisa antiga, mas magistério e docência se reúnem muito bem, entendeu? Então, pois na nossa época, a gente falava que estava como professor, era magistério, né? Então, assim, dando o início, assim, mais ou menos para a gente conhecer como nós começamos, eu me formei na turma de 73 pela UFC, aqui no Ceará, na Universidade Federal do Ceará. A Rebeca se formou no ano seguinte, em 1974. E no final de 73 nós começamos a namorar, certo? Então, assim, nós fomos um congresso na Bahia, em Salvador. Eu já ia E perguntar onde é que tinha começado esse namoro, né? realmente foi no congresso lá em Salvador, nós voltamos namorando. E aí nós tivemos uma ideia, entendeu? Na época, estava recém-formado, não tinha praticamente consultório ainda, né? E um amigo do meu pai, numa roda de fim de semana, perguntou ao papai: Raul, cadê teu filho? Tá entendendo? Que terminou a odontologia agora. Ele não pode ficar no meu lugar porque eu vou assumir o IPEC. E era o Joaquim Citó Feitosa. E ele alugou uma sala que era no consultório dele. Eu fiquei atendendo a clientela dele. E na mesma época também a gente tinha tipo uma clínica popular que se chamava Sandil, que era na Praça do Cristo Redentor. E eu fui trabalhar lá alguns horários, que seria geralmente à noite, 6 da tarde, 8 da noite, e trabalhava lá nesse consultório na Desembargador Moreira, que era em frente à igreja. A igreja ali é a igreja das. Os dois juntos, né? Aí com a Rebeca também, já como estudante, também começou a treinar, entendeu? A trabalhar, e quando se formou, ficou trabalhando também junto no Sandinho. Aí em 1975, quer dizer, a Rebeca se formou em 74, em 75 nós tivemos a ideia de
colocar o consultório. Só que o nosso ganho, assim, a Rebeca na época tinha. Eu já trabalhava nos Correios Telégrafo. Eu era concursada dos Correios Telégrafo e já tinha uns 4 anos trabalhando lá, no Telex. Isso aí tinha muita jornalista que mandava naquela época. Você mandava uma notícia para São Paulo, né, Era tudo Rebeca? por Telex. Era. Todos os jornalistas do Jornal O Povo, do Comércio, aí a gente passava a notícia por Telex. Exato. E aí E a foi a gente primeira forma começou. como vocês divulgaram a vocês mesmos, foi através do Correios? Não, foi, começou depois, não, nós começamos da clínica, deixa eu assim, dar continuidade. Aí em 75, nós resolvemos colocar um consultório e nós fomos procurar salas. Na época, tinha um dentista que era muito amigo do, do que era o Pedro Galvão, que ele estava com salas para alugar na Barão de Studart, que é o mesmo local da clínica até hoje. E ele disse assim, rapaz, Raul, eu estou com uma sala que está prometida para um dentista lá de Mossoró, que era o João Monte, Amigo entendeu? meu. Que é muito meu amigo. Por exemplo, o João Monte, assim, muita gente pode conhecer, mas o João Monte é pai do Hipólito Monte, que fundou o Monte Clínico, tá certo? Então, o João Monte teve um problema de saúde e não pôde vir Assumir a sala. assumir a sala. Então, essa sala foi cedida para nós. Então, no começo, ficava a Rebeca pela manhã Você e já eu à pensa. tarde, certo? Então, foi o nosso start nessa clínica. A clínica, a Rebeca pode até falar um pouquinho, como era a clínica no começo, Rebeca? Ah, todo mundo trabalhava sem auxiliar. Era 4 dentistas e não tinha nem auxiliar. Muitas vezes eu passava como auxiliar. Quando o Raul estava atendendo, eu ajudava, né, a organizar a bandeja, a sala e tudo. E aí eu voltava outra vez, eu trabalhava sozinha. Aí naquele tempo era muito assim, esquisito, né? E a gente já trabalhava com outras ideias de ter um auxiliar, de ter uma pessoa para colocar. E arranjamos uma primeira auxiliar, que foi Pois é, Quem, assim, era, aí nós quem foi mesmo a começamos. primeira auxiliar? a Rita. Ai, gente, a Rita é paciente da gente até hoje. Ela, a filha, a A filha neta. dela, A gente o tem nome dela é muita Rebeca. A gratidão gente por ela. adora a Rita, é muito legal essa parte Eu lembro quando a gente era pequeno, que a gente ia lá pra clínica, eu acho ainda a primeira, né? Que ainda vocês dividiam com outros colegas, e a gente ia pra lá e a Rita colocava a gente sentadinho na recepção, e a gente ficava lá brincando e a Rita lá com a gente. Era muito interessante isso. E a clínica da gente realmente começou em novembro de 75. Só que não era ainda Raul e Rebeca Martins Odontologia. Era consultórios odontológicos. Nós tínhamos 4 colegas. Um dos colegas era o Carlos Alberto Maciel, o Nonato Soares de Castro, o Esdras Medeiros, o Pedro Galvão e eu e a Rebeca. Então eram esses 6 dentistas, entendeu? Que tinham realmente 4 salas e a gente revezava nessas 4 salas. Uma sala era só eu e a Rebeca e outra eles repartiam essas salas. Depois de algum tempo, entendeu? O João Monte veio lá de Mossoró e assumiu também a clínica durante alguns anos. Assim, ficou numa sala, entendeu? E era muito interessante porque a gente tinha uma clientela vindo do interior, que era de Mossoró. E o Ele Pedro, ficou na sala do Pedro. e o Pedro Galvão era de Mossoró. A amizade com a gente, com o Pedro Galvão, foi tão interessante que até hoje a gente tem contato com a família. A família Nossa. toda, ele me tratava como os filhos, entendeu? Como dizer assim, vocês são os filhos para mim. Então, realmente, foi uma parte muito interessante do nosso começo. A grande sorte do nosso começo é que quando nós abrimos em novembro de 75, numa sexta-feira, apareceu a primeira família. Para vocês terem seus primeiros E pacientes. com esse, nós pegamos um empréstimo, né, no papai, para poder pagar durante 1 ou 2 anos, e realmente nós quitamos o empréstimo com 4, 5 meses. Meu pai ficou horrorizado, meu filho não precisava ser tão rápido. E assim, desde o primeiro mês, a clínica da gente já deu lucro para pagar as prestações de consultório, naquela época você tinha que fazer o financiamento dos equipamentos, entendeu? Montar a sala, decorar a sala, entendeu? Então, no começo da clínica, nós tivemos assim, uma grande amizade com o Jacaúna Aguiar. Por exemplo, o Jacaúna foi que deu o primeiro Foi a banho de primeira? loja. O primeiro Entendeu? toque de decoração lá na clínica, né? Mas foi quando vocês compraram, ficaram só Não, com... antes de comprar a casa, a sala, entendeu? Nós reformamos a nossa sala um pouco interna.
Aí realmente nós compramos a clínica depois de 10 anos. O Pedro queria vender a casa para poder comprar um apartamento para a filha, certo? Isso em 1985. E foi realmente naquela época, foi difícil, que era a época do Plano Cruzado. E tinha aquela tablita, entendeu? Que era uma coisa, a inflação era imensa. E a gente estava naquela período para poder fazer. Raul, não foi só por isso não, porque a gente tinha acabado de fazer a nossa primeira viagem para a Europa. Aí, quando chegamos, lógico que ficou difícil você gastar lá na Europa. Quando chega aqui, você tem que comprar Uma casa. uma Você casa. pega para comprar uma Aí o casa. Raul ficou muito apreensivo, assim, muito assim, triste. Eu disse assim, não, Raul, não tem problema não. Por que que ele quer vender essa casa? Não, porque ele tem que comprar um apartamento para Pra filha. a filha, que é a Elizabeth, que vai casar. Eu disse, ótimo, Raul, a gente comprou apartamento financiado e aí a gente faz a troca. Aí pronto, aí nós compramos esse apartamento e permutamos com a casa da clínica. Realmente pagamos o apartamento muito rápido, entendeu? E viabilizou a gente ter o primeiro imóvel da clínica, Que até que hoje é a que nossa até clínica. hoje é a nossa clínica, né? E aí, sim, isso foi em 1985. Aí, em 86, nós fizemos uma reforma, entendeu? Chamamos um arquiteto muito bom em Fortaleza, que era o Ricardo Rodrigues, que é nosso amigo até hoje, Que é RR também, né? que também é RR. Essa história do RR foi muito engraçada, porque quando nós começamos a fazer a nossa logomarca, era o RR. E assim, o arquiteto também era RR, que era Ricardo Rodrigues. E o Ricardo dizia assim: RR é uma marca famosa, Rolls Royce, Raul e Rebeca, Ricardo Rodrigues, entendeu? Então isso realmente, Humphrey e Randolph, entendeu? Então a gente brincava muito isso, que o RR sempre dava sorte. E realmente, entendeu? A gente tem 50 anos de clínica, hoje, agora em 2025, nós começamos em 75, e 2025, em novembro, vai fazer realmente os 50 anos exatos. E a gente agora, nesse começo de ano, poxa, já estamos em 2025, por que a gente não começa a fazer alguma coisa diferente? Alguma coisa para contar a nossa história, certo? E aí realmente começou isso em 85, 86, né, que é realmente quando começou a reforma da clínica. Em 86 nós fomos os primeiros congressos. Antes a gente só ia congresso no Brasil. A gente só ia congresso em São Paulo. Eu fiz curso de prótese com o Tessio Saito, que era o maior curso de prótese que existia aqui no Brasil, que era o módulos. Eu fui 3 módulos para São Paulo, que era para começar a fazer as reabilitações orais naquela época. E nos congressos aqui de São Paulo, entendeu? Eu tive o prazer de conhecer os maiores nomes da odontologia mundial, principalmente na área de prótese, que era o Peter Thomas, entendeu? O Humphrey, que depois eu vou contar essa história, que foi no congresso que um curso que a gente fez em Michigan. E realmente isso aqui, entendeu? Foi muito interessante. Então, com o advento da compra da clínica, o que é que aconteceu? Vamos agora fazer congresso internacional, entendeu? Vamos sair fora, entendeu? Agora a gente não precisa mais ter aquela preocupação de guardar dinheiro para comprar o nosso imóvel, que seria a sede da clínica realmente. E aí nós fizemos É aquele curso de Michigan? congresso internacional. Isso foi em 86, entendeu? Então nós fomos os primeiros congressos da American Dental Association, que era a ADA, que todo ano tinha no mês de outubro esse congresso nos Estados Unidos, entendeu? Variava de cidade. O primeiro que nós fomos foi em 86, foi em acho que 86 ou 87, se eu não me engano. Em Las Vegas foi o primeiro congresso que nós fomos. Em Miami também. Teve Miami, nós fomos em Chicago, nós fomos em Orlando 2 vezes, entendeu? Então a gente sempre ia esse congresso E americano. Michigan foi quando? Michigan foi em Foi um 1989, entendeu? Foi um curso. Foi um Em curso, Michigan né? foi o seguinte, era o José do Santo Júnior, que era um grande professor de prótese na área de oclusão. Ele era, na época, um dos professores catedráticos da Universidade de Michigan, lá em Ann Arbor. Que Ann Arbor fica 1 hora mais ou menos de Detroit. E o José do Santo Júnior, ele estava saindo de lá para ir para Santo Antônio, no Texas. E aí ele, na época que ele já tinha um curso que ele chamava em torno de 15 dentistas para fazer esse curso de prótese, que não seria só um curso de prótese, seria uma atualização em todas as áreas de odontologia. Em 87, quando nós fomos no congresso, 87, congresso em Las Vegas,
Em 87, quando nós fomos ao congresso em Las Vegas, foi o lançamento dos implantes ósseo-integrado, da Nobel, na época, hoje Nobel Biocare, mas na época era Nobel Pharma. Deixa eu só perguntar aqui uma coisa que eu acho que é interessante. E começou, aí teve o lançamento dos implantes e tu já era reabilitador. Eu me Realizador. lembro, a gente acompanhando a história, que tu era reabilitador, mas ainda não existia realmente uma especialização de Implantodontia. implantodontia e nem existia ainda de Reabilitação. prótese. Era Prótese. reabilitação. A especialização de implante só veio em 1994. A 94. especialidade, a E especialidade. a Quem foi que trouxe para cá a primeira especialização de... Aqui teve, a primeira especialização aqui foi era uma subsidiária da Camilo Castelo, né? Era Camilo É Castelo o Camilo Castelo Branco, que era atrelado à Universidade Federal do Ceará. Entendeu? Que era tinha o Eu lembro coordenador, que entendeu? O coordenador, se eu não me engano, desse curso era o Perbuari. eu lembro que Entendeu? era tu, o Pervário, o Jório também estava nessa turma, não era não? Não. Era o Augusto Borges. Era o Augusto Não, aí foi o seguinte, o começo de implante foi diferente. Aí era o começo do implante que eu Em estava 1987, quando eu fui ver os implantes lá no congresso da Dada. da ADA, lá em Las Vegas, era o lançamento deles, porque é o seguinte, os implantes começou o seguinte, em 1965, o Brandemark começou a fazer uma pesquisa sobre osteointegração. Então ele usava os cilindros dos implantes era em mandíbula de cachorro, entendeu? Que a gente estudando lá em espanhol era perro, né? Porque foi as primeiras pesquisas, a gente via essas pesquisas no livro espanhol. E ele conta-se a história, entendeu? Que ele usava esses cilindros, entendeu? Para poder ver a osteointegração, isso final dos anos 50 para os anos 60. Então ele levava esses cilindros, ele fraturava a mandíbula do cachorro, colocava os cilindros de titânio e via como é que fazia a consolidação do osso. Então esse osso, entendeu, era regenerado em volta daquela cápsula. E aí o que é que aconteceu? Ele, como era titânio, o osso se aderia muito ao cilindro da cápsula tinha uma integração entre essa cápsula microscópica que ele usava para poder ver a regeneração óssea. Então, ele conversando dentro do táxi, aí falando que ele levava os cilindros, né, o motorista do táxi levava esse cilindro para descontaminar, e o motorista do táxi assim, isso era muito bom, entendeu? Para colocar dentro da gente para sustentar a dentadura, a prótese inferior, que não tinha uma base de sustentação. E aí ele teve uma ideia e disse assim, poxa, vamos utilizar cilindros de titânio para sustentar uma prótese. E aí começou O estudo da o estudo da osteointegração. Então, em 1965, foi a pesquisa que iniciou realmente lá na Universidade de Malmö, na Suécia. Mas vamos voltar só um pouquinho para a gente daqui da clínica. Deixa eu só terminar essa parte de implante. Aí o seguinte, de 65 a 85, eles passaram 20 anos pesquisando a osteointegração. Em 85, eles lançaram o produto, que em 87 foi o lançamento nos Estados Unidos. Certo? Agora, voltando assim para a nossa clínica, né? Realmente, assim. Está muito acadêmico. Não, mas assim, foi interessante isso, porque assim, muita gente não conhece como é que começou. A gente conhece entre dentistas, a gente sabe essa história. Mas assim, as pessoas que que fizeram implante não sabem como é que começou. Por que é que existem esses implantes osteointegrados até hoje? Mas vamos falar da Certo. clínica. Eu quero fazer Assim, algumas perguntas para o papai. Primeiro, a primeira pergunta que a gente tinha conversado lá na sala de som Em casa. era que o papai foi falar quando ele chegou a esse congresso lá de Michigan e que ele teve em São Paulo e ele tinha os livros lá e que a pessoa ficou super impressionada da gente, nordestino, né? Já Do saber Nordeste. coisas aqui no Nordeste que só tinha chegado em São Paulo, né? E a gente já estava nesse nível de chegar e, poxa, já desse nível de atualização e o papai já tinha isso. Ele, como é que você conhece isso? Lembra que tu falou lá pra do gente? Nordeste.
Era assim, porque é o seguinte, quando esse curso lá na Universidade de Michigan, que foi em 1989, no mês de julho de 89, só éramos 17 dentistas do Brasil todo. Do Ceará só tinha eu e a Rebeca, certo? Então, todas essas pessoas que começaram a área de implante, todos eles foram com a gente, entendeu? Os colegas, a maioria de São Paulo, tinham 2 do Rio de Janeiro, um de E Brasília, só do Nordeste você e a mamãe. um de Aracaju, se eu não De me engano. Brasília, Não, de Espírito Santo, Vitória, de Vitória, e eu e a Rebeca aqui de Fortaleza. Então a gente pegou um know-how de conhecimento muito grande, porque o pessoal chegava assim, ah, mas como é que vocês têm esse conhecimento todo? Entendeu? Assim, vocês assim, porque toda a vida, desde que nós começamos a clínica, né, realmente com a Vocês sede sempre própria, priorizaram a a gente inovação, né? inovação. Então a gente tinha, como é que se diz, o conhecimento igual às pessoas do sul. Vocês sempre buscavam inovar, isso era uma das coisas que eu mais me lembrava. Até algumas pessoas chegaram para perguntar para mim, Jordana, por que que tu escolheu a odontologia? A gente brinca, né, Carol? A gente disse que não foi escolher, nossa, Não, foi livre e espontânea pressão, né? foi livre, espontânea pressão, mas a gente via, né? Só dar um adendo aqui, né? Porque todo mundo pergunta, Carol, e como é que foi? Eu venho, o papai deu 2 escolhas pra gente, né? Ou você faz odontologia, ou você é dentista. Era essa. Não, e assim, acabava que a gente muito nova, e eu acho que quando você é muito nova, você fica com muita variável. A não ser que você tenha nascido com aquele sonho de ser algo, né? Então a gente ficava com aquelas variáveis, não, o que que você. Só que a gente viu o papai e a mamãe sempre muito empolgado, né, na Sempre odontologia, estudando, né? sempre Sempre se estudando. dedicando. E além de tudo, a gente viu o sucesso deles, né, Carol? A gente E com via chegar lá inovações com também, né? inovações, aquela empolgação. Tecnologia A nova. gente respirava, tudo era odontologia. A gente ia lá pra clínica, tinha um laboratório, a gente tinha que ficar esperando às vezes o papai e a mamãe terminar pra gente comprar fardo, ou comprar livro, alguma coisa. Ou então pra comer uma pizza, não era assim? E Ou aí, até para ir embora do colégio, né? A gente ligava o que é que tá acontecendo, por que que o papai não veio. Não, é porque ele tá fazendo uma cirurgia de implante. Aí a gente, tá certo. Então a gente né, aguarda aqui, tá aí a bom? gente ficava às vezes lá na clínica e brincava no laboratório, né? Eu pegava o acrílico, o líquido acrílico e ficava lá brincando de fazer provisório. Papai, tá ficando bonitinho o dentinho. A gente também já iniciava a harmonização, né? Porque a gente começava a usar também o nossos anestésico tópico. Eu Que a toda gente vida brincava conto de para meus ficar, pacientes, né? de usar o anestésico só para testar, né? O anestésico tó. E o engraçado é que, assim, chegava sempre as inovações. O papai e a mamãe foram os que trouxeram, né? O clareamento dentário para cá, não foi, mãe? Primeira Conta. vez no congresso da ADA, né, tinha um primeiro equipamento de clareamento, aí eu fiquei empolgada, né? Eu sempre gostei de estética. E sempre sabe? chegava nos congressos, você sempre chega nos congressos e quer comprar os aparelhos e o papai, calma, Rebeca, quer comprar todos os aparelhos, Rebeca, e a mamãe ficava lá, né? Eu acho que a esse, mamãe compra podia aquele. contar um pouco dessa história do clareamento e fora que ela sempre se dedicou a fazer outros cursos de estética também. Exatamente. Eu sempre achei que a estética estava muito atrelada à odontologia, porque todo mundo faz uma grande reabilitação ou então uma estética mesmo simples de alguns dentes anteriores, a pessoa já fica querendo mais, já quer melhorar a pele, já quer pintar o cabelo, já quer ficar um pouquinho mais magra. Então eu digo, aí eu vou fazer curso de estética, porque aí eu vou ver como é que eu direciono meus pacientes para a estética. Aí então eu resolvi fazer faculdade de estética, né? Foi 3 E a anos na gente ficou UVA. horrorizada, mamãe, E depois de lá tanto também tempo todos fazendo os colegas assim, o que é que tu está fazendo aqui? O que é que um dentista está fazendo na estética? Eu digo, não está sabendo, mas É porque ainda não existia harmonização ainda facial, não né? existia Mas a mamãe harmonização já facial. começava eu a já A fazer mamãe isso. já pensei, era eu já visionária. pensei, exatamente, viu? Visionária nisso. E é legal porque, assim, a gente vê no papai e na mamãe, assim, muito espelho, né, do que é um bom colega, um bom profissional da odontologia. Porque eles sempre procuraram, né, Carol, assim, ser pioneiros em alguma coisa, inovação. Eu me lembro. E outra coisa, o mais interessante que eu acho é a gente chegar nos congressos e nossos colegas serem o papai e a mamãe, né? Isso. E a gente, Assistiu o os curso cursos tudo juntos, junto. né? E o mais legal também foi quando a gente foi em 2015, né? A gente foi para o IDS, que é um congresso na Alemanha, um dos maiores congressos que a gente já viu na vida. O papai falava quando a gente era pequeno dos congressos da ADA, via falando desse congresso da ADA.
E assim que eu pude, né, fui fazer meu primeiro congresso internacional, o papai e a mamãe se empolgaram, vamos para esse congresso. Foi a primeira vez que eu coloquei o papai e a mamãe no Airbnb, lembra, pai, que não tinha onde a gente se hospedar, porque os hotéis estavam tudo todos lotado. lotados. Os únicos que cobravam eram um absurdo de dinheiro. Era, E era legal, era muito bem organizado, mas a gente nunca tinha visto uma coisa assim tão grande. Era dimensão tão grande. 125 mil pessoas. E eu e o papai e a mamãe lá, né? E o E papai e a a mamãe mamãe. sempre durona, né? Porque é uma mulher, né? E E naquela não, época, sempre cuidando. e ela ainda levou uma Não queda. é isso? E ela levou uma queda. essa ela história. É o primeiro voo direto para Frankfurt. Então vamos nesse voo mesmo, porque aí a gente conhece Frankfurt, né? É, Aí a gente tinha só uma noite lá, né? Para ou poder 2 noites, eu acho, era rápido. Era só para conhecer Frankfurt e depois, assim que nós chegamos lá, nós fomos para um shopping. Aí eu fui descer uma escadinha de nada, aí escorreguei, caí tudo por cima desse meu braço. Quebrou esse ombro, o papai desesperado, tem Foi que uma levar dor pro hospital, a horrível. mamãe não queria ir pro hospital de jeito nenhum, Mas morrendo eu de não medo de queria botar perder um eu não pino. queria perder o E ninguém evento. queria perder o De jeito evento. nenhum. Eu sei que ela ficou bem quietinha com esse braço dela e a gente foi pro congresso lá. E a gente ficou horrorizado de tanta gente que a gente via. Era stand de tudo quanto era área, de tudo quanto era país. Jordana, Até do Paquistão, tu lembra, pai? hoje está começando o congresso lá em Colônia. Olha aí que massa. Hoje daqui, no Aliás, eu acho sábado, que todo dentista merece Deve se ser, dar merece, isso, merece. né? Essa Merece é a se maior dar feira isso. comercial que existe de odontologia do mundo. A perspectiva de esse ano são 160 mil pessoas. E foi lá que tu pensou em trazer também o scanner, né? Para a clínica. Foi lá, o papai foi pra lá com esse exatamente, objetivo, né? De O- pesquisar e trazer o pesquisaram scanner e qual era o intraoral. melhor pra cá. pra Então, clínica. os scanners na época, tá entendendo? Era ainda quase dominado pela Sirona, que é uma empresa alemã, que é o Serec, né? Que hoje nós temos o Omnicam, entendeu? Que eu acho que está suprindo muito bem a necessidade da clínica. A parte de scanner hoje é tão importante na clínica, entendeu? Que assim virou tudo digital. É. Então a facilidade, praticamente hoje você vai fazer digamos, um dente, uma coroa. Você escaneia, vem pronto do laboratório. Não, É então, uma sessão aí, só. contando aqui também pra vocês, assim, a gente olha pra esses dois colegas que a gente tem, né, Carol? O papai e a mamãe, na idade deles, viu, mamãe? Eu vou acabar falando pra todo mundo a idade de vocês, 75. Com quantos anos que tu pegou o primeiro scanner? Ela está com 7 anos na clínica. Tá com 7 anos na clínica. E foi logo que ele começou aqui em Fortaleza, né? Foi um Foi. dos primeiros, né? Foi, aqui um dos primeiros scanners que chegou aqui em Fortaleza. E tu tava com Inclusive- quantos? Ei, tu tava inclusive- com quantos anos? Não, o papai hoje Coisa, tem alguma coisa acima 72, de gente. 60. É, o papai tem hoje 72. Carol, Eu perguntei isso porque eu vejo que muita gente para de trabalhar nos 60, né? É. E eu me lembro que em O papai alguns brincava, momentos dizia que ia parar com Não. 135 anos, lembra? não, e ele ficava assim, em alguns momentos eles ficavam, tipo, mais parados, sem se envolver tanto, e a gente, não, pera ainda, Vamos já inventar vamos um inventar outra novo coisa para projeto pro comprar, papai e vamos pra mamãe. comprar outra coisa. E a gente iniciou o scanner que foi, e o papai achava que não ia conseguir pagar o scanner tão rápido, né, nos tratamentos, e tu viu que foi muito rápido de se pagar, né? Não, eu quero scanner. falar uma coisa que eu me lembrei adentro, né? Aí, os primeiros computadores da clínica, nós conseguimos também em um congresso da ADA. Né? Era Que era da Macintosh. Dois da época, da Macintosh. Né? Era Eu coloridinho, tu lembra, pai? Não, eu fiz um escândalo. A gente tem que levar isso hoje, a gente tem que levar isso. A gente não pode ficar sem isso. Não, Os o primeiros primeiro computador foi no viagem que nós fizemos, entendeu? Para Nova York, nós compramos em Nova York. E na época, os computadores da Apple era tudo monocromático. Era tela cinza, uma telazinha de 13 polegadas, 11 polegadas, acho que 9 ou 11 polegadas. Eram os primeiros Macintosh. E aqui em Fortaleza, eu vi esse computador e era de uma pessoa que era ligada à universidade. E ele queria vender para comprar um mais novo. E eu fui no apartamento dele e fiquei deslumbrado com aquele sistema de computação, com aquele mouse, aquela setazinha, entendeu? Que era diferente do Dos sistema, PCs, né? dos PCs, que era tudo, você tinha que fazer comandos, era DOS, entendeu? E o Macintosh, aquilo me empolgou. Então, na época, eu me lembro muito bem, foi na época que o Collor de Mello assumiu, e como sempre eu tirava muitas viagens internacionais, eu estava com 2 férias acumuladas. E aí eu tive que tirar 60 dias só, que vocês se lembram,
que quando o Collor assumiu, a Célia Cardoso de Mello É porque prendeu o dinheiro. a gente tem que chegar também para falar que vocês Peraí, deixa- eram deixa- concursados, eram concursados, hoje aposentados do Ministério do Trabalho. Vocês foram Do muitos Ministério da anos Saúde. Ministério da Saúde. Ministério do Ministério do, Saúde. do Trabalho, não, da INPS. Saúde. Vocês Isso, eram isso. do INPS, que É, começou, né? INAPS, E hoje INAPS. aposentados. Aí eu falar assim, férias, como assim? Vocês Não, trabalham, mas vocês têm a que clínica gente própria? trabalhava, nós fomos concursados, entendeu? INAPS. Do INAMPS, entendeu? Aliás, nós fizemos concurso do DASP, entendeu? Em 1977. Assumimos em 77, o congresso, o concurso foi em 76, e em 77 eles começaram a colocar. Modéstia à parte, eu tirei o primeiro lugar. Eu sempre, quando estava estudando para o concurso, eu dizia que ia tirar o primeiro lugar, e realmente aconteceu, entendeu? A Rebeca tirou o 11º, e nós entramos na primeira leva. E quando nós assumimos, foi interessante, engraçado isso, porque nós casamos no dia 10 de junho e nós assumimos no dia 2 de junho. Então, quando nós nos apresentamos ao chefe, ele disse assim, vocês vão casar? Entre logo de licença. Então, quer dizer, nós somos os primeiros dentistas que quando vai assumir um cargo já entra de licença. Então, assim, foi assim, muita coisa engraçada, certo? Agora, realmente, a compra do computador aconteceu em Nova York. Só que nós chegamos em Nova York, vimos aquele computador com a tela colorida. E até hoje, lembra, pai, que até hoje Eu foi, fico foi difícil a escândalo gente com treinar os funcionários. E a Socorrinha, que é nossa colaboradora até hoje, eu acho muito bacana a nossa equipe, porque a gente não tem um funcionário novo, a gente só tem o pessoal que trabalha há muito tempo e abraça a clínica como se fosse deles também, né? E tu lembra a gente treinando a Socorrinha a usar o mouse, ela não sabia usar o mouse. A gente já passou por cada coisa lá na clínica, né? Assim, cada transformação ao longo da história mesmo, porque 50 anos não é qualquer tempo, E né? assim, Quando as pessoas falam foi assim, muito interessante porque nós fomos um dos primeiros a informatizar a clínica. Entendeu? Nós compramos muito bem, era um programa chamado FileMaker. E esse programa, tá até hoje. até hoje, ainda faz a Cadastrando função todos os cadastrando nossos pacientes. Para E é a um gente dos ter sempre programas um de banco de backup além dados. um backup além do Easy, né? Que a gente também tem o Easy dentro, Hoje né? a gente usa o Easy Software, mas é o seguinte, até hoje eu uso o FileMaker, que é o melhor banco de dados, é o banco de dados mais rápido e mais fácil de E tu você, lembra, pai, que para depois você dessa... fazer Mas, Carol, eu programação. quero dizer que o Raul só comprou esses computadores porque eu fiz um escândalo para ele comprar. Tem que É a comprar. garra, a garra da Quando ele mulher. chegou, quando Porque ele eu acho chegou assim, na nossa aqui equipe- em Fortaleza, ele não quis mais largar. Gente, porque a nossa equipe, assim, ela é formada, a gente não tem, assim, foi uma família formando uma empresa, né? Encabeçado pelo papai e a mamãe, e depois entrou eu e a Carol, e a gente teve que aprender a fazer tudo. E a gente não teve, assim, um administrador de marketing, um administrador disso. A gente foi crescendo através de todas essas coisas, e nós nos colocamos, nos colocamos mais para aprender todas essas coisas, né? Aprender uma gestão, aprender como lidar com os funcionários. Aprender a se unir, né? Aprender a se unir, se posicionar na frente do papai e da mamãe, porque a gente é pequeno ainda, né? Na frente do papai e da mamãe, mas hoje nós somos excelentes profissionais, graças a Deus, que a gente tem uma idealização da odontologia muito baseada no legado que eles deixaram, que é olhar a odontologia com muito respeito, com muito carinho, com muito respeito ao que a gente faz, ao que a gente Com se dedica respeito aos bom. pacientes. aos pacientes, em especial. É amor. Mas, pai, tu lembra que logo depois dessa informatização toda, que você sempre buscando inovar, sempre buscando isso, veio a questão, e conversando com a nossa tia, né, que trabalhava na antiga fábrica Fortaleza, M. Dias Branco, e ela começou a falar de certificadora, e entrou a ideia de fazer o ISO 9000, Isso. e eles chegaram e disseram assim, olha, não adianta vocês terem tudo cadastradinho na internet, nem nada, não, vocês têm que ter tudo no papel. E aí a gente voltou tudo pro papel de novo. Então teve uma certificadora da Espanha que estava aqui em Fortaleza, através dos professores da universidade, e disse assim, Raul, vamos fazer Tava moda na época, né, assim, você fazer a certificação. E a nossa certificação foi ISO 9001. Porque como era a parte de serviço, geralmente eles faziam ISO 9002. Gestão de serviço, né? Quero a gestão de serviço.
você tem que fazer toda aquela papelada, entendeu? Aqueles ritos, entendeu? De organização, entendeu? Uma série de parâmetros que se torna, assim, às vezes até cansativo quando você instala a primeira vez. Depois se torna super fácil, porque como já está tudo organizado, então a certificação do ISO 9000, para a gente foi assim, uma mudança de parâmetro, certo? Mas aí eu perguntei para o certificador, por que ISO 9002 e não ISO 9001? Ele disse assim, não, porque ISO 9001 é para projetos. Aí Eu eu disse, lembro. poxa, Né? Tem tanto a projeto. gente projeto. A gente projeta Quando tanto você sorriso. projeta o sorriso, se a gente projeta o sorriso, do nada, você tem um paciente totalmente dentro, né, desdentado, Tudo e a a gente tem gente que projetar projeta antes. aquilo ali, a gente tira foto, a gente faz os parâmetros de estética. Então, aquilo é um projeto. E se você tem como provar isso no papel? Tenho sim. Temos. Então, hoje, praticamente só tem uma clínica que tem ISO 9001, que é a nossa. Eu Entendeu? lembro. Por quê? Porque faz um questionamento, entendeu? Que, assim, numa conversa, o que é que ele ISO 9001 e ISO 9002? E E eu me assim, lembro, assim, também, só te cortando aqui, Jordan, já que você citou a sua tia, Laurênia, que aham. trabalhava na fábrica Fortaleza, o Ivan Júnior cobrou a Laurênia. Falou assim, Laurênia, o Raul e a Rebeca já estão com ISO 9001, entendeu? E por que, que a nossa fábrica ainda não tem? Entendeu? Então você tem que correr. Eu me lembro E aí disso. Eu foi lembro. muito engraçado, entendeu? Porque a gente brincava muito com ele. Porque eles fizeram, além do ISO 9001, né, eles fizeram também ISO 9014, que é a Que parte de que eram as coisas mais ambientação, voltadas às ambientação, fábricas. Pai, tu lembra também, assim, algumas coisas que eu tô me lembrando aqui, a gente conversando na sala de som. Gente, é porque a gente tem que falar que as nossas reuniões nunca já acontecem na clínica. O papai ama música. E a gente foi criado com música em tudo na vida da gente, né, Carol? E nossa reunião principal, até por nós termos família, as nossas reuniões sempre acontecem na sala de som da casa dele. Tanto que lá tem É. 2 salas de som. Tanto que a gente tem duas salas de som, mas as nossas reuniões são sempre na sala de som. A gente conversa, a gente leva um jeito muito descontraído de ser, tanto na parte de profissional como na parte da gente mesmo, para que não seja só o peso, falar só sobre dente, que a gente só respira dente mesmo, a gente só trabalha com isso. Então, nossas reuniões. Então, lembrando aquela conversa que a gente falou sobre como foi. Como é que a Carol ia se posicionar na magistratura, tu lembra, Carol? É o magistério, No né? magistério. E assim, das A formações. docência. Tu aprende, Da viu? Porque tu docência. tá fazendo mestrado também, viu? Eu tô fazendo mestrado também. Então, deixa a Carol falar essa Não, parte. então, aí eu queria perguntar mais pra Carol, assim, sobre a vida dela no magistério. Tô brincando, Carol, na docência. Que foi curioso o papai lembrar que você começou, não na odontologia Não, na ensinando, né? verdade, assim, a gente quando começou a clínica, né, o papai ainda nem falou da segunda reforma, né? Mas a clínica, depois que a gente se formou, ela foi passar por uma segunda reforma para poder caber Nós duas. mais 2 consultórios, que na verdade viraram 3, né? Nós temos hoje 5 consultórios lá na clínica. E nessa reforma, que ficou muito linda também, né? A gente teve que esperar, né? Um pouco para poder começar a trabalhar. Então, durante essa reforma, o papai e a mamãe ainda continuaram trabalhando na clínica. E nesse momento que eles estavam trabalhando, na hora do almoço, eu e a Jordana atendia. E o papai e a mamãe, na hora que a reforma tava em cima, eles trabalhavam embaixo. E quando tava a reforma embaixo, eles trabalhavam em cima. E eu e a Jordana só no horário de almoço. Então, a gente tinha almoço. muito tempo livre, né? E esse tempo livre tinha que jurar, né, retorno, né? A gente tinha que produzir dinheiro, né? Porque agora a gente estava formado e tinha que pagar nossas contas. E aí eu pensei em usar dos meus conhecimentos, né? Até porque eu passei 1 ano nos Estados Unidos, em Minnesota, que foi maravilhoso. E esse conhecimento também de tudo que eu aprendi no FISC, de tudo que a mamãe e o papai ensinaram para a gente de inglês, eu disse, não, vou usar e vou ensinar. Então, eu já tinha essa vontade de ensinar e eu comecei, a primeira vez que eu fui ensinar foi no IASIG e também na cultura inglesa. Então, foi meu primeiro magistério, né? Minha primeira docência foi ensinando inglês nos tempos livres da clínica, né? E hoje você já
professora de E universidade, né? agora, né, depois Me de matando várias, de orgulho, minha irmã mais nova ensinando. várias especializações e depois da especialização o mestrado, né, que foi pela Unifor, que foi maravilhoso, em parceria com a Columbia University, que foi maravilhoso também um tempo lá de conhecimento, que eu me lembro do que o papai e a mamãe ensinaram para a gente com esse tempo em Michigan, foi até parecido, porque E foi a gente vários ficava, Carol, tu lembra estudos que a gente também lá. ficava assim, super orgulhoso, né, do papai e mamãe terem um certificado internacional. E hoje Pois é, a é tão gente foi mais buscar fácil, né? também. A gente foi buscar também, era tão assim, a gente tão assim, preocupado, como é que a gente vai fazer isso também, né? A gente ficava preocupado. Hoje não, hoje as coisas, as viagens estão mais fáceis, o acesso a Os tudo, a cursos. globalização, as coisas mudaram Os muito, cursos. mas antigamente era muito mais difícil isso acontecer, né? Pois é, é muito. Eu fico feliz também porque assim, o papai é acadêmico, né, Da da Academia Academia Cearense de Cearense de Odontologia. Odontologia, né, e hoje eu dando aula também na Academia Cearense de Odontologia, não só lá, mas também na Unicristo, tanto na graduação como também na especialização. Então, realmente tem sido muito bom porque ver outros estudantes, né, outras pessoas que buscam a odontologia e passar isso para eles, eu amo meus alunos E a assim de gente graduação e E especialização. essas coisas, né, que a gente está sempre buscando. Como eu digo, assim, a gente vive de odontologia, a gente tá. Tudo da gente é odontologia, todo o mercado da gente é Tanto odontologia. E na é engraçado porque universidade, assim, né, deixa eu só quanto no congresso. fechar aqui um pouquinho, mãe, num instantinho. É porque eu lembrei de uma coisa que assim, a gente passa o tempo todo falando de dentista, né, de odontologia. Inclusive, a gente acabou que não remeteu e nem falou que a gente tem um irmão, né? Porque a gente. Né? E como ele não fez odontologia, ele não aparece tanto do lado, mas foi o único que saiu só um pouquinho, né? Que ele é médico, mas é Urologista. urologista, né? Tiago Martins. É excelente, Mas a né? gente Também pode dizer que ele é da Raul e Rebeca. ele é também super dedicado em inovação, com cirurgias robóticas e Transplante. tudo. Mas o que é que eu estava querendo dizer era porque assim a gente se formou junto, né? Foi. E aí a gente tem esse jeito natural de conversar o tempo todo sobre odontologia. Inclusive, a gente não casou com nenhum dentista também, né? Para poder comparar o papo um pouquinho. Mas, como a gente conversa tanto e é tão natural, eu só me lembro de um caso com uma aluna, né? Que ela vai lembrar disso, é a Giovana, né? Eu ensinando ela e ela sempre tirando dúvida e tudo ensinando. Aí depois é o que eu fui me tocar que eu era a orientadora dela. Que na verdade ela estava sempre conversando e sempre pedindo essa orientação, porque eu era a orientadora dela, mas eu estava fazendo com tanto amor e tanta dedicação que eu achava que era só amizade. Então, assim, esse cuidado da gente um com o outro passa também para os meus alunos, né? E para as pessoas ao nosso redor, até mesmo para os pacientes, né? A Que a gente gente está sempre conversa querendo cuidar. tudo isso como se fosse a nossa vivência assim, a vida toda da gente acontecendo ao redor da odontologia, os colegas dentistas. De cuidar também, eu acho que de Carol. cuidar paciente, de cuidar paciente, a mamãe ensinou a gente a cuidar tanto Do paciente emocionalmente, de né, mamãe? emocionalmente, que a mamãe gente. disse, olha, você vê que esse paciente, ele tá com... É mais do que ele. Ele é mais do que o dente, Jota. Você tem que olhar mais isso e aquilo. Carol, tu lembra quando a gente saiu da faculdade? E que a gente, como tu falou, né? A gente tinha que produzir, que o papai chegava e dizia assim, a partir de agora vocês vão também participar das despesas. Aí eu disse assim, ei, Carol, a gente... Não, ele ainda criou mais despesa pra gente também, né? Ele ainda criou mais despesas. Olha, a gente tem que comprar isso, a gente tem que comprar aquilo, a gente tem que inovar aquilo outro, e a gente no meio, né? E agora a gente vai dividir por 4. Eu digo, tá certo. E aí eu lembro que a gente saiu da faculdade, não tinha nada pra gente, assim, a gente tinha que trabalhar, sei lá, naqueles planos de saúde mais simples, né? A gente saía Que correndo não era atrás. nada agradável, e- para tudo que a gente conhece de odontologia. Era péssimo, Né? era péssimo. Aí a Eles queriam gente pagar pra gente, tipo assim, R$30 o 30 dia. não, às vezes era 5. Era muito Era pouco. muito ridículo. Mas assim, por isso que a gente foi atrás de outras coisas, né? Com certeza. Aí eu fui até pro SESI de Maracanaú, enquanto tu ensinava inglês, eu ensinava eu trabalhava no SESI de Maracanaú. Mas eu me lembrei, Carol, do episódio que a gente saía tão assim, eu acho que o papai e a mamãe devem ter passado por isso também, assim que eles se formaram. Nem sei como é que deve ter sido a história. Daqui a pouco eu pergunto pra mamãe também. Mas eu me lembro que eu saí da faculdade tão crua, né? Porque você sai, por mais que você saiba fazendo tudo, sabendo tudo decorado e tirando nota pra passar isso e aquilo, na vivência, você pega a prova. E eu me lembro que eu coloquei plano de saúde
para poder trabalhar com tudo, né? Eu queria trabalhar com o que pudesse, o que aparecesse para trabalhar. E apareceu uma extração e eu achava bem difícil aquela extração e nossa senhora, eu fui lá procurar os universitários. Mamãe, e agora? Ela disse, olha, você vai olhar e eu vou lhe ensinar essa vez, você vai olhar. 2 objetos não ocupam o mesmo espaço. A mamãe colocou prova, assim, tudo que a gente aprendeu a fazer de uso de fórceps não se via mais, né? Era só uma alavanca. A mamãe pegou uma alavanca, tirou tão bem aquele dente, foi tão rápido. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu aprendi tanta coisa na faculdade e eu tinha aqui os meus melhores professores. Sempre foi assim. Mas assim, lá em casa, assim, eu disse assim, a única herança que eu posso deixar para vocês é a educação. Então, assim, nós estimulamos as meninas, todas duas, né? Foram para os Estados Unidos fazer intercâmbio, porque tem que falar uma segunda língua. O inglês é uma língua internacional. Na época, na minha adolescência, eu não tive a oportunidade, né, de ir esse intercâmbio, porque a gente estava vindo de Sobral, entendeu? A casa precisava ser reformada. E o papai disse assim, meu filho, é o seguinte, ou você vai para os Estados Unidos com essa verba, ou a gente reforma a casa. E o pai não tem uma opção, é reformar a casa. E aí eu assim, sempre quis deixar, entendeu? Assim, vocês têm que fazer intercâmbio. Mas assim, como é que a criança acha que hoje tem que ser? Muita gente manda os filhos fazer intercâmbio e faz tudo pelos filhos. Ele disse, não, vocês querem fazer intercâmbio? Então vocês vão atrás. Se que vocês aqui estão resolvendo as coisas, conversando em português, imagina lá quando chegar falando inglês, sem saber falar inglês bem. Então, todos eles fizeram FISC, né, e ASIS, entendeu? E a Antes gente de tinha que viajar. voltar sabendo bem E direitinho. tinha que voltar sabendo. A Jordana foi para Pensilvânia e a Carol foi para Minnesota. Né, que é a cidade de Woodbury. Entendeu? Muito bem. Os pais dela eram muito bacanas lá, que era o xerife da cidade, entendeu? Muito bem. Depois tiveram aqui no Brasil, também Curticelli. A gente tem contato com eles até hoje. Da igreja. E quando as meninas se formaram, eu disse assim, vocês têm que fazer 2 especializações. Essas 2 especializações, a clínica banca. Então, porque eram áreas que vocês queriam compor a clínica, né? O papai trabalhava com reabilitação, que envolvia implante e prótese. A mamãe trabalhava com parte de restauração, de periodontia. E faltava a parte de dor, né? De canal e de ortodontia, de odontopediatria, que a mamãe começou com pediatria, mas não era a pediatria aquela propriamente dita, né? Com a especialidade e tudo. Então, a Carol foi para a odontopediatria, queria fazer primeiro ortodontia. Nada, a Carol queria ir. Você fazer... A Carol queria endodontia. Eu é que disse, você não vai fazer endodontia, quem vai fazer tudo que eu comprei eu passei para Jordana, né? Eu disse, Carol, não tolero ortodontia, pelo amor de Deus, eu não consigo fazer esses cálculos aí que tu faz. Tu vai fazer a ortodontia e deixa indo para mim. Então, a Jordana foi fazer a especialização de endodontia e depois foi fazer a especialização de prótese. E depois, anos depois, fez também a especialização de implante. A Carol queria fazer logo ortodontia. Eu digo, não, você vai primeiro fazer odontopediatria, porque aí você vai entender a dinâmica dos pacientes, das crianças, né? O desenvolvimento dentário. Daí você parte para a ortodontia. Mas também naquela época, tipo, não tinha tanto curso de especialização aqui em Fortaleza. Eram poucos, né? E aí, o que é que aconteceu também? Ajudou que a odontopediatria já estava formando turno, né? Isso. E a ortodontia estava fechada. Então, a gente foi começando pela odontopediatria, né? Que a minha professora de odontopediatria foi a Proliana, que hoje eu trabalho junto com ela, né? Eu acho, assim, é honroso, né? Também tá com ela também no magistério ou na docência, né? E aí foi o seguinte, então compôs a clínica. Quando a clínica terminou a segunda reforma, né, nós fizemos 5 consultórios, né, quer dizer, um meu, outro da Rebeca, outro da Carol, outro da Jordana, e uma sala extra que ia ser o centro cirúrgico. E ficou um consultório de apoio, de emergência, porque você precisava atender mais rápido, assim, alguma coisa assim, e você estava atendendo paciente, você podia usar essa sala para poder fazer uma emergência. E quando nós terminamos a reforma, tudo montado, os equipamentos
tudo de primeira linha, tudo da Cavo, que era para mim Até são hoje, né, pai? os melhores equipamentos do mundo, são equipamentos da Aliás, Alemanha. vamos deixar aqui bem claro, né, até para os nossos colegas e para todo mundo que conhece a odontologia, que investir no melhor, que foi sempre o que vocês ensinaram para a gente, investir no melhor produto, o melhor instrumental, o melhor, A sei melhor lá, a cadeira, melhor cadeira, a melhor resina a para usar melhor no resina, a paciente. melhor faculdade, o melhor isso, o melhor curso, o melhor... sempre foi o que vocês deixaram pra gente. E Exato. a gente nunca se arrependeu disso, né? É. Sempre foi. Até hoje as nossas cadeiras estão lá e são Sim, excelentes, os nossos excelente, é. materiais. Então, assim, quando terminou a reforma da clínica, da segunda reforma, né, para poder acomodar a Jordana e a Carol, o que é que nós fizemos? Terminou, peguei as duas chaves das salas, Foi. pronto, essa aqui é sua sala, sala. essa aqui é a sua sala. A partir de amanhã não tem mais mesada. E agora acabou mesada, entendeu? Agora vamos Vocês trabalhar. têm que trabalhar. E ainda tem Isso. conta para pagar, E né? ainda tem. E prepare-se, os boletos sempre vêm, os boletos Isso. sempre vêm, assim. Então, E assim, aí sim, elas começaram e fizeram as especializações, entendeu? Hoje nós temos uma clínica, Curso fora a cada 3 meses também. curso fora a cada 3 meses. A Carol, sim, você tem que falar, Carol, do seu curso que você fez em Brasília com o ERT. Pois é, inclusive Sistema assim, eu ERT. ficava indo toda a vida a São Paulo até conhecer o Sistema ZERT, né? Que é em Brasília, né? E aí a gente fez a... Ele sempre fazia curso, aí eu fiz o primeiro, o segundo, eu sigo ele desde 2008, né? E aí comecei ele formou uma turma que era anual, e essa turma, quando terminou, disse, não, tu tem que continuar. A gente pediu para fazer mais um curso. E aí a gente fez mais um curso, aí depois mais outro. Até que depois cada um foi indo com mais firmeza, seguindo ele, sem precisar estar o tempo todo lá, né? E a gente segue, né, os princípios do sistema ERT até hoje, né? Exato. E que, também que são. começou, também, Carol, você foi uma das iniciadoras aqui em Fortaleza do De sistema Invisalign. Mini placa, que foi, era do mini sistema placa. ERT, Isso. e depois Invisalign, que eu tive a honra de ser paciente da Carol. Isso. Porque quando Que nós a gente começamos, começou em 2008, o Invisalign. eu acho que sim, 2007, Foi. 2008. Quando nós compramos um scanner, eu tinha a abertura por imposição de língua, mordida cruzada nos dentes inferiores. E morria de medo de Anterior. botar a parede. Entendeu? E não queria colocar aparelho porque achava os brackets, entendeu? Difícil de fazer a higienização. Aham. Então, quando nós tivemos a aquisição do scanner, a Carol disse assim, Já pai, com vamos... 60 e tantos, né? Já com Já 60. acima de 65. Isso quer dizer que eu 65 anos, eu posso ter paciente, tanto criança como acima como de paciente. 60 também, né? Exato. E aí eu fiz meu tratamento do Invisalign e realmente corrigi o meu sorriso na região Deu mais do- conforto. acabou com a mordida cruzada, o apiamento que eu tinha de dente, que já estava com abertura Abrindo, né? entre os incisivos Vocês centrais veem, gente, inferiores. que nós somos os nossos principais incentivadores, né? Porque a gente acredita um no outro, a gente incentiva um ao Um outro. cuida do outro na Um cuida um do odontologia. outro, É. né? Na Como a odontologia. mamãe chegou e disse assim, minha filha, você vai fazer esse negócio de botox mesmo em você? Eu digo, mamãe, olha Nós só. fizemos Eu curso achei, junto. eu disse assim, eu disse, mamãe, eu tô achando tão caro que eu tô achando melhor eu pagar o curso e aprender a fazer, lembra? Aí eu aprendi a fazer, comecei a fazer em mim, daqui a pouco a mamãe faz aqui em mim, daí a mamãe disse, minha filha, vamos estudar mais. Nós fizemos juntos. Foi, a mamãe e eu fizemos o curso O primeiro juntos, né, curso mamãe? junto. Aí daqui a pouco eu disse, uma coisa, vamos aprender mais sobre isso. Aí foi desenvolvendo. Então, até a harmonização facial entrou no incentivo um da outra, É. numa brincadeira, assim, que a gente depois disse, poxa, por que não entrar nessa área também? E hoje a gente trabalha com harmonização. Aí depois eu Uma disse, brincadeira que levou a você até os Estados Unidos para poder se... Para fazer Aí o curso de na anatomia. harmonização E meu facial- primeiro certificado internacional também, Isso. compondo vocês, né? Compondo, pois Aí é. na harmonização facial, quando a gente estava junto, eu disse assim, Jordana, eu vendo o protocolo e tu faz. Foi mesmo. A gente sempre Esse fez curso isso. que você fez lá em Miami, entendeu? Em Orlando, pai. Em Orlando, né? Foi muito interessante porque você fazia o treinamento da aplicação Em cadáver em fresco. cadáver fresco, né? E o Instituto era sensacional. O que eu acho interessante também na nossa área de saúde é que a gente, quanto mais a gente quer acertar, quanto mais a gente aprende algo, quanto mais
a gente amadurece o conhecimento da gente, mas a gente tem cuidado sobre o que a gente faz, né? Hoje em dia, a gente, por exemplo, vai fazer, por exemplo, eu comecei a fazer extração, que eu contei que a mamãe me ensinou mais do que na faculdade. Mas hoje, a gente toma mais cuidado ainda para fazer uma extração, para quebrar o mínimo de osso possível, nem quebrar nada, para poder implantar, já que a gente já tem a associação da implantodontia junto. Mas lá no curso, por que eu escolhi esse curso? De anatomia, novamente, e anatomia em cadáver fresco. Porque a gente precisa sempre estar se atualizando e sempre renovando o que a gente tem de aprendizado. E a anatomia é algo que nunca se perde. E foi muito bom a gente ter voltado, né, com esse conhecimento. A gente conversou, né, a gente passou um para o outro. E foi um instituto muito, muito bom, que foi o Nicholson, levado pelo colega nossa, que foi a doutora Eide Bitu. Então, que eu acho muito... Aí você fez esse curso de harmonização aonde? Eu comecei Aqui. o curso eu comecei aqui em Fortaleza, né? Fiz na Paulo Picança, que eu também, a Carol também foi aluna da Paulo Picança. A gente gosta muito de falar dos nossos colegas, né? Porque como a gente respira muito odontologia, a referência de todos os colegas estão muito próximos de nós todos, né? A gente quer muito bem a todo mundo, né? A gente quer muito bem a equipe Paulo Picança, a gente quer muito bem a família Perreboária. Eu gostaria também, Jordana, de falar também, sabe o quê? Sobre as entidades, né, que a gente pretende. Por exemplo, a Rebeca 13 anos, passou quanto? 13 anos. 13 anos, entendeu? Auxiliando a Associação, vice-presidência também. Associação Brasileira de Odontologia Ceará, certo? Que hoje faz os congressos, os congressos, entendeu? Inclusive esse ano vai ter o congresso em maio, certo? Que é o maior congresso do Ceará, o Internacional de Odontologia do Ceará, e a Academia de Odontologia, que a Academia de Odontologia, entendeu? É o parâmetro hoje que é o que guarda a memória da odontologia. E eu até convidar quem está assistindo esse podcast para visitar o museu da Academia de Odontologia. É um museu, assim, fantástico. Inclusive, é o único tem coisa que existe doada no Brasil. pelo nosso bisavô, que foi dentista também. Exatamente. Né? E tem qual é a nossa herança? A minha herança e a das meninas de odontologia. Meu avô foi dentista, entendeu? Foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Odontologia, aqui do Ceará. Isso nos anos 40. Ele fazia e aí tinha uma tia, a irmã da minha mãe, que era odontopediatra, certo? E a gente, né? Só que o meu avô faleceu em 65, não teve, como é que se diz, a honra, né, de ver um neto formado em odontologia. Mas assim, quando eu cheguei na odontologia, todo mundo sabia quem era o meu avô, que era o Armando Araújo de Azevedo. E os professores chegavam e diziam assim, olha isso aqui, é neto do Armando Azevedo, entendeu? É muito legal a gente ter essa história, grande para mim, para poder ser, assim, ter uma referência de odontologia. A gente já chegou assim, olha aí, são as filhas do Raul e Rebeca Martins da odontologia. Tu lembra, essa história, esse legado que a gente tem. E foi um dos motivos da gente falar até esse toque aqui com vocês da nossa história, né, da clínica. Tem muita coisa para falar, continua, né? Tem muita coisa para falar e eu acho que assim... Eu acho que tem que ter vários... E hoje, por exemplo, eu tenho uma maior honra, entendeu, de pertencer à Academia Cearense de Odontologia, porque realmente ela guarda a memória da odontologia do Ceará. Entendeu? E na cadeira, representando a cadeira que foi do seu avô. Meu avô, não, eu não estou na cadeira dele, tá. Entendeu? Mas é o seguinte, existe a cadeira dele na academia. Eu ocupo a cadeira 46, entendeu? E ele é de outro número da cadeira. Mas assim, a academia hoje de odontologia é uma referência. Além dela ser só a parte de memória com as reuniões mensais, ela tem também a parte de ensino, que é o SEC, que é o Centro de Educação Continuada. Que é onde a Carol hoje está ensinando. Que é onde a Carol hoje, né, ensina na parte de ortodontia, a pós-graduação, na especialização, entendeu? De ortodontia. E juntando tudo isso, o SEC e a academia... Entendeu? Mas eu acho que é legal também referenciar a Unicristos, né? E também... Porque a gente acompanhou todo o progresso de colégio, desde a montagem. Por exemplo, e hoje, além do SEC, né, que a Carol entendeu, docente lá no DIC, nós temos, como é que se diz, um carinho muito grande que é a família Cristos, né? A família Cristos sempre nos abraçou. A família Cristo sempre nos abraçou a gente, que através do José Rocha, que é nosso amigo particular,
E o engrandecimento do Cristo, né, que as meninas estudaram desde criança. Hoje já são 10 anos de Entendeu? odontologia. E lá. hoje já são, a Unicristo São está 10 com anos. 10 anos de odontologia. E isso engrandece o Ceará, além da Unifor, que foi a, Pioneira. a pioneira, entendeu? Da De particular, particular aqui no Ceará. Que antes só existia a Universidade Federal. Ó, a gente vai ter que Finalizar, nosso Mas podcast. a gente Mas faz outra, qualquer coisa A gente vai ter depois. que ter muito capítulo, entendeu? Porque, É, na eu verdade... gostaria também de citar também, já que nós falamos algumas coisas assim, a nossa primeira turma de implante, nossa primeira equipe, que foi o doutor Augusto Borges Filho, doutor Juviano Brasil, Sim, sim, com entendeu? Que certeza. a gente tem que fazer referência a esses grandes colegas também que participaram com a gente do início de implante no Ceará, certo? Sou muito grato a eles, a inúmeros colegas, entendeu? Que eu não posso citar todos aqui, certo? Mas que nos ajudaram de alguma outra forma a chegar ao engrandecimento da odontologia do E é o que a Ceará. gente espera de todos os colegas e de toda a odontologia, que ela continue crescendo, né? E sendo esse viés de tanta coisa boa, de boas referências, de boas energias, de bons frutos, De união. porque nós somos, assim, entusiastas. A gente deixa aqui e finaliza o nosso podcast deixando aqui para vocês todos assim, o amor que a gente tem pelo que a gente faz, né? Pela família de odontologia. Pela história e pela honra de termos os nossos pais ainda hoje trabalhando conosco. E espero que fique muito mais tempo, que a gente tenha A mais gente tem que projetos criar ainda outro juntos. projeto, né? Outros projetos, né? Agora os Porque projetos hoje a gente digitais. tem 2 scanners, né, na clínica, um em cima, outro embaixo. Tem E tanta tecnologia lá na clínica, mas eu acredito que a tecnologia não para, né? A E gente não já para. tem outra inovação para E trazer. vamos trazer mais Vamos trazer inovação. uma inovação. E também, só que agradecer aos nossos pacientes. Nossos Exatamente. pacientes, entendeu? Tudo. A A gente amizade que fica que em fica. 50 anos de odontologia, nós temos os avós, os filhos, os netos e os bisnetos que já estão Isso. aparecendo, entendeu? Então isso vai ser um orgulho para a gente. A gente A gente fez agradece. 50 anos. Os nossos pacientes, eu sou um grande conversador, entendeu? Eu adoro conversar. Os E hoje, fornecedores também. e hoje, os fornecedores assim, também. A nossos hoje, colaboradores, a toda a nossa Os equipe, a nossa equipe, fornecedores, vamos deixar os Os laboratórios. laboratórios que laboratórios trabalham que junto com a gente trabalham para com a fazer gente. esses aparelhos assim. isso. exato. Então, hoje, assim, as conversas que a gente tem com os pacientes extrapola, às vezes, até o atendimento. Às Claro. vezes, assim, a gente passa mais tempo conversando, dando assistência ao paciente, do que propriamente fazendo aquele trabalho, entendeu, no oral. Os nossos fornecedores, entendeu, durante todos esses anos foram maravilhosos. As pessoas de laboratório de prótese que nos São ajudaram, excelentes. tá entendendo? Que são Laboratório fantásticos, ortodontia. entendeu? De ortodontia. Os laboratórios de prótese, os laboratórios de odontia. Hoje As a gente clínicas de trabalha radiologia que as na clínicas de abraçaram, radiologia, você entendeu? Nosso abraço. Verboare, Nosso abraço para Dental todos, Imagem, entendeu? todos, né? E assim, gente, a gente A imagem odonto aqui também. despedindo desse nosso especial podcast dos 50 anos da clínica. Muito contente com tudo, né, Carol? A gente com certeza, eu acho que a gente esqueceu alguma coisa. né? Muitas coisas. A gente esqueceu muitas coisas, tem muita coisa Mas pra assim, eu falar. quero só frisar uma coisa que eu Peraí. amei, que a mamãe contou um pouquinho de história, que ela começou pelos Correios e que a gente hoje atende Correios, né? Nossos pacientes são, assim, maravilhosos e a gente ama ver que a história da gente como família, de abraçar outras famílias para cuidar, a gente abraça não só o dente, né? Mas as famílias e a gente faz de tudo para poder revitalizar, né? Revitalizar não só As o nossas sorriso, relações, mas as também nossas a vida relações. da pessoa, né? E as Assim, relações e que a as gente forma relações. com elas. Pois é. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado. Né? Obrigada. Ei, gente, a gente